Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre Pantera Negra. Eu tenho umas expectativas sobre o filme, claro, mas considerando que a gente tá falando de filmes da Marvel, é importante não ter expectativas demais, assim. A gente sabe que esse não é o primeiro filme de herói negro da Marvel. A gente teve lá nos anos 90 o filme do Blade, e eu sei que muita gente não sabe que o Blade é um personagem da Marvel, mas, porém, é. Então, ele foi, na verdade, não só o primeiro filme de herói negro, como o primeiro filme de herói muito legal e que possibilitou que a gente tivesse esse universo de filmes até 2030 e tantos. Considerando que esse filme vai ser mega importante para toda a população negra, então nos Estados Unidos já tem uma galera que está juntando uma grana para conseguir levar crianças para assistir, enfim. E a gente está tendo várias iniciativas, assim como na época dos Estrelas Além do Tempo, e a gente espera que esse filme seja realmente um dos melhores universos cinemáticos. É um filme com um elenco majoritariamente negro, ao mesmo tempo que é um filme que é feito para agradar os brancos, e os negros também, por consequência, devem ser agradados. Essa é a sensação que a produção transmite. Portanto, é um filme que a gente não sabe muito o que esperar objetivamente, mas emocionalmente eu espero que, acima de tudo, esse filme transmita, e mesmo sendo um filme em que existe uma centralidade na figura masculina e que ao mesmo tempo é um homem que é um rei, isso pode ser muito ambivalente, a gente também espera que tenha uma presença feminina, e a gente tem um elenco de mulheres muito forte que vão trazer uma experiência tipo de ser mulher muito interessante, que são as Dora Milaje. A gente tem algumas questões que precisa pensar um pouco sobre esse filme, assim. O personagem em si dos quadrinhos, ele é bastante complexo, assim, porque diferente do Luke Cage, por exemplo, que é um personagem que vive aqui na diáspora e que tem uma história muito parecida com a nossa, que tem a ver com racismo, opressão e etc. O Pantera Negra, ele é uma representação da utopia que a gente tem de que seria muito bom que não tivessem sido colonizados e tivessem sido escravizados, assim. Então, ele tem um quê de anseios do que a gente gostaria de ver. Ao mesmo tempo que isso existe, também é muito complicado a gente não parar para pensar que a gente está num momento histórico importante a gente pensar no futuro. Assim, a Angela Davis fala muito sobre a importância da gente conseguir imaginar o futuro. E aí é dessa maneira que a gente vai conseguir chegar num momento de revolução, um momento de mudança efetiva. Quando a gente pensa no Pantera Negra, a primeira coisa que vem é exatamente a construção de um país em que existe paz, existe prosperidade e que eles não conhecem a escravidão. Por essa razão, então, a gente tem um personagem que é bastante arrogante, ele é muito superlativo e, por um lado, isso é muito interessante porque a gente tem vários personagens negros que têm uma autoestima super problemática e que são pessoas que estão aí sempre sendo capacho do Capitão América e etc, etc. A gente tem que pensar também que o Pantera Negra, ele é um personagem que ele vive numa realidade completamente diferente da nossa e que é um personagem que, quando o mundo estava para acabar, ele não pensou que as pessoas negras do mundo poderiam ser salvas, ele só estava pensando que as pessoas de Wakanda deveriam ser salvadas. De modo que ser negro não necessariamente tem a conexão pro Pantera Negra, tipo, que a gente tem, assim. É claro que, recentemente, com os quadrinhos do Ta-Nehisi Coates, e a gente vai ver também que em quadrinhos do Hudlin, primeira década de 2000, o Pantera Negra, ele aparece muito lutando junto com personagens negros estadunidenses, assim. E ele tem um grupo de pessoas que atuam junto. Entretanto, quando a gente pensa em democracia da abolição, que é o conceito da Angela Davis para falar sobre um futuro utópico em que a gente tenha relações igualitárias, o Pantera Negra, ele é um personagem que inspira a diferenciação e que inspira uma construção de identidade negra que talvez não seja tão saudável, assim, porque ele é um personagem muito atrelado ao que é entendido dos Panteras Negras, que é um grupo político mega super importante, assim, politicamente embasados no contexto em que eles estavam, mas a gente não pode pensar que aquele sexismo neste contexto que a gente vive atualmente é aceitável. Então é importante pensar, por exemplo, que embora o filme ele possa ter muitos elementos, por exemplo, dos quadrinhos do Ta-Nehisi Coates, que é um cara muito mais engajado com uma construção de uma masculinidade mais saudável e de uma construção junto com o feminino, assim, tipo, uma compreensão mais interessante, a gente vê que tudo que foi mostrado até agora nos trailers mostra que tem uma relação com a origem do Reginald Hudlin, ou seja, pode ser que seja um personagem que seja
muito arrogante e que o sexismo esteja muito ali, assim. A gente sabe que a Shuri foi criada durante essa fase, mas essa fase é muito voltada para uma masculinidade que não é tão interessante e que não é tão representativa. Então, como uma mulher negra, seria interessante para mim ver um Pantera Negra que tem uma masculinidade que é muito mais saudável, que nem a gente vê no Uma Nação Sob Nossos Pés. Muito mais, que a gente vai discutir depois, mas seria interessante que as Dora Milaje, por exemplo, para além de serem mulheres negras muito fodonas e badass, etc, etc, seria legal que elas tivessem uma noção de como funciona. Estão acontecendo agora, estão aumentando os níveis de grupos separatistas negros nos Estados Unidos, e que em 2016 a gente teve um dos maiores índices nos últimos anos. Então é importante que esse filme transmita uma compreensão do Pantera Negra que seja equilibrada com uma noção de que a gente precisa vislumbrar um futuro igualitário, um futuro promissor, e não ficar pensando em propostas antiquadas ou que já não deram certo, e que a gente pense em como é que a gente vai reconstruir o nosso self, como as pessoas negras, desse self rachado, dessas memórias plantadas pela colonização. Evidentemente, o Wakanda está fora de tudo isso que a gente vive diariamente, mas de qualquer maneira, como o Wakanda é pensado a partir de uma lógica estadunidense, e aí ela acaba sendo muito superlativa, a gente precisa pensar em qual que é a conexão, como a gente vai entrelaçar tudo isso pra gente. E, sendo assim, eu acredito que esse filme, ele precisa muito ser um filme sobre uma nova perspectiva de ser um líder que a gente precise, que não seja um líder que pregue hierarquia e que pense os não wakandanos não são merecedores, assim, porque, enfim, a gente tá do lado de cá também. Então, é importante pensar de maneira mais ampla. No mais, eu escrevi um texto sobre isso lá no blog, eu vou colocar aqui na descrição. Se você concorda, comenta. Se você não concorda, também comenta, compartilha, enfim. E ajuda a gente aqui no canal. Lá embaixo também tem um link Padrim. Se você quer ser muito nosso amigo, se você quer, tipo, trocar ideia com a gente todo domingo e ter acesso aos sorteios e a tudo que a gente vai fazer antes de todo mundo, a gente soltar todas as coisas, clica lá, dá uma olhada, compre no nosso link. E é isso, até o próximo vídeo.